E boa noite para você de casa. Última semana do ano começa com confirmação de mais uma morte por Covid-19 em Patos de Minas. Mulher é flagrada furtando objetos de carro em prédio no Santo Antônio. Uma semana depois, MGC 462, próxima a Patrocínio, continua interditada e sem data para ser consertada. Motociclista passa mal e trânsito em trecho da JK interditado. Preços do diesel e da gasolina são reajustados nas refinarias. Últimos dias de 2020 devem ser chuvosos em Patos de Minas e Defesa Civil faz um alerta. Programa emergencial de preservação de emprego, de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos termina na quinta-feira. Lojas ficam movimentadas no pós-natal para troca de presentes. Madalena, a mudança na vida da mulher que viveu 38 anos sem ter a chance de experimentar coisas tão simples. Tem análise da notícia e mais informações no ar, o NTV News. Um motociclista passou mal e caiu no canteiro central da Avenida JK na tarde desta segunda-feira. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital. O mal súbito nada mais é do que uma parada cardíaca. Ele é definido pela literatura médica como aquele quadro que acontece de repente, até 1 hora dos primeiros sintomas ou 24 horas depois da última vez que a pessoa foi vista no exercício de suas atividades normais. Alguns indivíduos morrem instantaneamente. Porém, dependendo do caso e quando o paciente é socorrido rapidamente, pode se salvar. Com um motociclista de 58 anos que transitava pela Avenida JK na tarde desta segunda-feira, o quadro decorrente de um mal súbito pôde ser revertido. A Polícia Militar foi acionada através da Central de Operações, o COPOM, em que, segundo o solicitante, em um primeiro momento teria ocorrido um acidente de trânsito aqui na Avenida JK, logo no início da Major Gotti, antes de se iniciar a Rua Major Gotti. Ao chegarmos no local, conversando, colhendo algumas informações com testemunhas que chegaram a presenciar o ocorrido, a dinâmica dos fatos foi o seguinte: o condutor da motocicleta, ele vinha pela Avenida JK, BR-365, sentido centro da cidade, provavelmente sentiu-se mal e já começou a calambear na pista, trombou em uns cones que haviam sido colocados por funcionários que faziam a manutenção no canteiro central e subiu no canteiro e caiu. Durante o socorro, a pista precisou ser interditada e a Polícia Militar controlou o fluxo de veículos. Considerando aí que são duas vias, de grande movimentação, de grande fluxo de veículos, nós sinalizamos as vias, o trânsito ficou um pouco congestionado, mas foi bem rápido e a situação já está normalizada. A MGC 462, entre Patrocínio e Perdizes, continua interditada. Na altura do quilômetro 2 e 3, a via cedeu. Em nota, o DR informou que não há prazo final para que a estrada seja consertada. Há uma semana, esse trecho da MGC 462, próximo a Patrocínio, cedeu de fora a fora. A pista não foi consertada e não há previsão de quando isso vai acontecer. A erosão começou pelo acostamento e logo tomou a via. O problema, segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, foi devido à grande quantidade de chuva que caiu no último dia 21. A pista está interditada até a BR-365 e, segundo o DR, o tráfego foi desviado para vias urbanas de Patrocínio. O DR também informou em nota ao jornalismo da NTV que a recuperação da MGC 462 vai depender de avaliação técnica e da elaboração de estudos topográficos e de sondagem, que vão depender das condições climáticas para serem realizados. Uma mulher foi presa nesta madrugada no bairro Santo Antônio, em Patos de Minas. Ela foi flagrada furtando objetos de carros que estavam na garagem de um prédio. Os policiais chegaram por aqui por volta das 3 horas da manhã e encontraram uma mulher de 53 anos dentro da garagem desse edifício. Os policiais encontraram ali pelo menos 3 carros abertos,
tendo a mulher, a hora que ela percebeu a presença policial, se assustado e saído daqui rapidamente. Mas isso não adiantou, viu? A Polícia Militar iniciou rastreamentos e a mulher foi encontrada. Por sinal, ela apresentava sinais de embriaguez. Com ela, foi encontrado aí alguns objetos que ela não soube informar a origem. Na garagem aqui desse prédio, 3 veículos que provavelmente estavam destrancados, estavam com as portas abertas, com papéis e manuais sobre os bancos, sendo um Honda HR-V branco, um Fiat Strada e um HB20. Com a mulher de 53 anos, foi encontrado um controle do portão eletrônico aqui, que estava no porta-luvas do HB20, com uma bolsinha com zíper contendo um brinco da cor dourada e ainda um decorativo de cristal. A polícia ainda encontrou com essa mulher uma capa de óculos e também um óculos. Todos esses objetos estavam dentro da capa do manual do HB20. A mulher de 53 anos foi presa em flagrante delito e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Depois do intervalo, a gente fala dos preços do diesel e da gasolina, que vão ficar mais caros. O Programa Emergencial de Preservação de Emprego do Governo Federal termina na quinta e lojas ficam movimentadas no pós-natal para troca de presentes. A partir desta terça-feira, os preços do diesel e da gasolina ficarão mais caros nas refinarias. O anúncio foi feito pela Petrobras. Os valores do diesel e da gasolina serão reajustados de novo, a segunda alta em 2 semanas. A anterior havia sido comunicada no dia 15 de dezembro e, a partir desta terça-feira, os preços vão encarecer de novo. O litro do diesel vai subir 4% e da gasolina 5%. A cotação do petróleo e o valor do real em relação ao dólar são os fatores que pesam na correção dos preços pela Petrobras. O valor final para o consumidor depende de impostos aplicados em cada estado, margem de revenda, dentre outros. Depois do Natal, muitas lojas continuam movimentadas. Afinal, há consumidores querendo trocar o presente que não deu certo ou que não gostou. E tem lojista que aproveita ainda para tentar fazer uma nova venda. Quem nunca ouviu, na hora de receber um presente, frases como: se você não gostar ou se não te servir, é só trocar na loja depois. O dia 26 de dezembro é reconhecido no mercado como Dia Mundial da Troca. Este ano, no entanto, a movimentação nas ruas ficou para o dia 28 e sempre tem uma ou outra pessoa que acaba tendo que trocar o presente. Tinha ganhado uma blusa. Não serviu? Ficou um pouquinho justa. E aí precisou trocar. Precisei trocar. Trocou pelo quê, Dom? Por outra blusa, um tamanho um pouco maior. Eu troquei porque você pede o número M e ele vem pequeno. Você pede o número G, ele vem pequeno. Não está tendo numeração certa. Pelo Código de Defesa do Consumidor, se o produto estiver adequado para consumo, isto é, em perfeitas condições de uso, não há obrigatoriedade de troca. Contudo, se o lojista se comprometer a substituir, ele terá que cumprir com a promessa. Mas, como é uma decisão facultativa, o fornecedor pode limitar a troca a determinados produtos ou a um período de tempo restrito. A política de troca fica a critério do próprio lojista. Aqui na loja a gente dá 30 dias após a data da compra. Só que período de Natal, assim, festivos, né? A gente geralmente prolonga esse prazo por 60 dias para ter mais facilidade para o cliente estar conseguindo trocar a sua peça. Facultativo ou não, fato é que o momento é oportuno também para, além de trocar o presente, o vendedor convencer o cliente a levar mais um produto para casa. Natal e Ano Novo são 2 datas, né, que costumam sair bastante. É presente também as roupas brancas, né, para o final de ano, ou assim as cores que, né, estão mais em alta, e é aproveitar e já oferecer um novo produto para o cliente, né?
E agora, no NTV News, a gente fala sobre direito do trabalho. O programa de redução de salário e suspensão de contrato de trabalhos está quase chegando ao fim. E é sobre isso que a gente fala agora, com o advogado trabalhista, Dr. Matheus Scudelé. Boa noite, doutor. Como vai? Boa noite. Tudo bem? Primeiro, doutor, você acha que o programa de redução de salário e suspensão de contratos, ele conseguiu evitar demissões, já que esse era o seu principal objetivo? Olha, ainda não existem, Jéssica, muitos dados a respeito dessa situação. Isso não foi muito bem publicizado e ainda não há muitos estudos em cima desses números. Mas o que a gente pode observar, a princípio, é que o empresariado conseguiu, de alguma forma, manter a estabilidade do emprego geral no Brasil, né? Obviamente, houve oscilação, houve queda, principalmente em alguns setores mais sensíveis, mas, no geral, parece que o programa foi sim, utilizado, mais por alguns setores do que por outros, e gerou resultados. Bom, foi por quanto tempo, né, que ele esteve presente, então, no ordenamento brasileiro, e agora que ele chega ao fim, como que os empregadores, né, devem agir? Bem, o programa ele foi inicialmente instituído pela medida provisória 936 e posteriormente convolado em lei, a lei 14.020 de 2020. Então, ele segue existindo no ordenamento jurídico, a utilização, obviamente, é restrita aos prazos fixados pela lei, e quem teve negociado durante o período de possibilidade da suspensão ou redução do contrato de trabalho, está agora retornando normalmente às atividades. É importante lembrarmos que os trabalhadores que sofreram ou redução ou suspensão de seus contratos, na forma das negociações pelos períodos que são fixados caso a caso, eles detêm agora a estabilidade no emprego, também na forma da lei, e eles não podem, portanto, ser demitidos sem justa causa enquanto perdurar essa estabilidade no emprego. É a contrapartida assumida pelos empregadores por esse sistema instituído. Também o benefício, ele gerou alguns reflexos para os empregados na questão das contribuições previdenciárias e do 13º salário. Então, os empregados observaram aí reduções no cálculo do seu 13º salário, aqueles que tiveram os contratos suspensos, e também a contribuição para o INSS, que ficou apenas sobre a parte do salário mantido nos casos de redução e por conta do empregado nas demais situações. Então, essas situações, tanto para os empregadores, que agora terão que respeitar as estabilidades assumidas para esses empregados, quanto para os empregados, que agora terão que observar essas situações da Previdência e do 13º salário, precisam ser observadas. Doutor, então, essa medida garante a estabilidade no trabalho, né? Caso o empregado, então, ainda seja, assim, demitido sem justa causa, ele pode recorrer de alguma maneira? Na verdade, o que caberá nessa... Vamos pegar aqui uma hipótese exemplificativa. Para uma suspensão de contrato de trabalho de 90 dias, por exemplo. Uma suspensão total do contrato de trabalho de 90 dias, esse empregado, a princípio, teria 180 dias, portanto, 6 meses, de estabilidade no emprego a contar do seu retorno efetivo. Então, acabando esse prazo agora, o empregado retornando ao trabalho em janeiro, por exemplo, ele teria estabilidade no emprego até junho de 2021, e caso fosse demitido sem justa causa nesse período, caberia a distribuição de uma ação judicial para reintegração no emprego, no caso. Bom, e essas alterações nos contratos são medidas excepcionais, né? Mas o governo pode prorrogar isso? Sim, pode ser prorrogado e efetivamente a lei já tratou disso, né? A lei já prorrogou alguns prazos em face do originalmente disposto na medida provisória. Não parece que haja nenhuma movimentação atual para ainda maiores prorrogações no âmbito do benefício emergencial. O que se discute muito agora é o auxílio emergencial, que é bom não confundirmos, é uma coisa diferente, né? Aquele auxílio pago pela Caixa Econômica Federal,
durante o período da pandemia para aquelas pessoas que não têm renda ou estão em condição de dificuldade econômica, aquelas famílias consideradas hipossuficientes. Esse auxílio emergencial tem sido aí objeto de amplas discussões no parlamento e ainda não sabe ao certo se será prorrogado ou não e com quais valores deverá permanecer ou não. Agora, o benefício emergencial, que é a situação específica dos trabalhadores para suspensão ou redução das atividades, a princípio fica da forma como já está resolvida pela Lei 14.020 de 2020. E para a gente encerrar, doutor, caso o empregador insista em manter os contratos com redução de jornada, enfim, o empregado pode recorrer de alguma maneira? Sim, o empregado ele sempre vai ter que observar o contrato específico, né? Então, assim, se o empregador está atuando de acordo com os prazos estabelecidos para a categoria por aquela empresa no contrato de redução que foi estabelecido, se este contrato específico do caso estiver sendo respeitado, estiver com o prazo respeitado, a redução ou suspensão do contrato é legítima. Caso o contrato esteja sendo desrespeitado, os termos originalmente fixados estejam sendo ultrapassados, aí caberá ao trabalhador certamente questionar e recorrer ao auxílio do seu sindicato ou do seu advogado de eleição. Doutor Matheus, muito obrigada pela entrevista de hoje no NTV News, esclareceu muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Bom, e já no NTV News vamos falar de futebol. E os últimos dias de 2020 devem ser chuvosos em Patos de Minas e Defesa Civil faz alerta. A 11 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético terá folga nesse ano novo. A partida contra o Santos, que seria em 7 de janeiro, foi adiada para o dia 27 do mesmo mês. O Galo só entra em campo em 11 de janeiro. A vitória contra o Coritiba não foi de encher os olhos, mas suficiente para que o Atlético encerrasse o último jogo do ano com mais 3 pontos. Um dos autores dos 2-0 contra o Coxa, Johan, viu o resultado com alívio. Eu consegui fazer um jogo equilibrado e fui coroado com o gol. Mais feliz pela vitória, mais feliz pelos 3 pontos importantes que a gente conquistou. Acho que eram 3 pontos que a gente necessitava, né? Terminar o ano com chave de ouro, com uma vitória importante. O elenco do Galo treina até quarta. Como só volta a campo em 11 de janeiro, quando encara o Red Bull Bragantino, a comissão técnica do Atlético dará alguns dias de descanso aos jogadores. Os atletas terão folga de quinta a sábado e só se reapresentam na cidade do Galo domingo às 4h30 da tarde para treino. É um bom período para a gente treinar, ver onde a gente está pecando, ver nossos erros e buscar essa evolução. Como eu falei, foi uma vitória importante que nos dá confiança. Agora é trabalhar para buscar evoluir, buscar ter mais essa consistência que a gente vinha tendo para brigar lá em cima na tabela, brigar pelos 3 pontos do próximo jogo e, consequentemente, em busca desse título. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Cuiabá nesta terça-feira às 9h30 da noite. O Cuiabá é o 3º colocado na tabela e os matemáticos apontam que para a Raposa afastar qualquer chance de rebaixamento, precisa vencer o time do Centro-Oeste brasileiro para atingir 43 pontos. O Cruzeiro está na 11ª posição na tabela, tem 5 pontos a mais que o Náutico, o primeiro time no Z4. Esta será a última partida do Cruzeiro no ano de 2020 e também o último compromisso antes do centenário. Bom, em 2020 deve terminar chuvoso na região. A Defesa Civil faz alerta para Patos de Minas. Encerra ano e inicia ano com muita água. Pelo menos até o dia 5 de janeiro, a previsão é de chuva para Patos de Minas. Uma média de 15 milímetros por dia. Esse final de ano nós vamos observar uma permanência do sistema hídrico que nós temos observado com uma pequena mudança da direção dos ventos. O que está predominando na nossa região nesse instante é o que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul. São massas de ar que vêm desde a floresta equatorial, passando por toda a parte central do Brasil, indo até o Oceano Atlântico. Quando ela passa sobre a nossa região, predispõe às precipitações que nós vemos aí, precipitações volumosas muitas vezes.
para o final do ano, a partir dessa semana nós ainda teremos isso, com precipitações volumosas, mas já no final desse ano, quase na virada, nós vamos ter uma inversão do sistema de ventos. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma diminuição na quantidade de chuva, não tão significativa, porque essa diminuição interrompe um pouco esse fluxo que nós chamamos aí de zona de convergência do Atlântico Sul, mas, no entanto, como existe muita umidade na nossa região, isso ainda vai ascender e vai provocar chuva no final do dia. Então, para o ano novo, nós devemos esperar chuvas na parte da tarde, mas com muito pouca probabilidade de estar chovendo no momento da virada. As precipitações constantes têm deixado o clima mais úmido e aumentado o nível do rio Paranaíba, mas nada que traga muita preocupação. Ontem ele chegou a 4,20 metros, hoje ele abaixou para 3,80. Mas esse nível não nos preocupa porque para ele derramar ele tem que chegar a uma média acima de 10 metros. Então, para esse nível subir até essa medida, tem que chover muito, mas muito mesmo. As famílias que vivem em áreas de risco estão no radar atento da Defesa Civil, que monitora caso por caso para que acidentes não aconteçam. Nós temos bastante família que moram em locais considerados área de risco e também área de preservação, que neste período tem que tomar um cuidado maior, porque devido ao declive do terreno, com o aumento do volume das chuvas diárias, o terreno vai ficando úmido e, dependendo do tipo de edificação ali feita, pode provocar a movimentação do solo e pode correr algum desabamento de alguma edificação. E como a previsão é de muita chuva, alguns alertas. Para quem está no centro da cidade, o maior risco são os alagamentos. Patos tem alguns locais que costuma alagar com um volume grande de água. Então a maioria das pessoas que moram em Patos já conhece esses locais. O que nós orientamos ao perceber que ocorreu um grande volume de chuva e que esses locais possam estar alagados, espere um pouco para transitar nesse local ou evite mesmo passar nesses locais, porque a pista estando coberta de água, essa água poderá ter tirado alguma tampa das bocas das tubulações e isso poderá provocar acidente. Evite estacionar o veículo debaixo de árvores, procura sempre um lugar seguro para estacionar. Caso o motor do veículo venha parar nesses locais alagados, não entre em pânico. Se tiver um meio de comunicação, acione o Corpo de Bombeiro através do telefone 193 e que será atendido. A seguir tem a análise da notícia. Última semana do ano começa com confirmação de mais uma morte por Covid em Patos de Minas. Brasil segue sem vacina e especialistas engrossam alerta para a importância da imunização. Milhares de brasileiros seguem na espera pelo início da distribuição da vacina contra a Covid-19 no país. Enquanto isso, as autoridades em saúde alertam para a importância da imunização em massa. Na unidade de pronto atendimento de Patos de Minas, a UPA, a procura por atendimento na área de enfrentamento à Covid-19 tem crescido desde novembro. Com as festas de fim de ano, a preocupação com esse aumento se torna ainda maior. A gente tem observado uma procura crescente para os casos de Covid desde a segunda quinzena de novembro. E desde então a procura tem se mantido constante, né? A gente está com uma procura muito grande. Nós temos 2 médicos atendendo aqui 24 horas, 2 médicos não têm dado conta. A gente tem tido uma fila de espera também muito grande. E a nossa preocupação em relação das celebrações de final de ano é justamente essa, que a gente viu que novamente as pessoas aglomeraram e assim, a gente já não está conseguindo dar conta da demanda atual. E daqui 7, 10 dias a gente vai sentir os reflexos dessas aglomerações de final de ano. E aí, infelizmente, o que a gente tem visto é que depois dessas aglomerações, o número de pacientes que procuram atendimento é maior ainda, o número de internações. Então nós estamos com muito receio de os nossos recursos não serem suficientes. Diante disso, a chegada de uma vacina segura e eficaz é uma das notícias mais aguardadas em todo o país e em todo o mundo também. Há quem não vê a hora de receber sua dose da vacina.
Outros, no entanto, estão descrentes com a eficácia da vacinação. Para essas pessoas, é importante lembrar que muitas doenças foram erradicadas do país por causa da vacinação. O Brasil já ganhou certificado, né, de erradicação da polio, do sarampo, já tivemos uma diminuição drástica dos casos de rubéola. Então, por conta disso, as pessoas relaxaram nas vacinações contra essas doenças, e aí surgiu até um movimento anti-vacina, né, em que os pais acham que os filhos têm que adquirir imunidade de maneira natural, evitar vacinações, que é como se fosse uma imunidade terceirizada ou que não fosse natural. Mas a gente sabe que a vacina é um mecanismo de defesa, através dela a gente consegue evitar o adoecimento e diminuir expressivamente a mortalidade da população. O contrário também acontece. Sem a vacinação, doenças antes erradicadas voltaram a aparecer. Em Patos de Minas, por exemplo, foram necessárias campanhas de vacinação com agentes nas residências para atualizar o cartão de vacina das pessoas. A ação foi eficaz, mas não o suficiente para que todos estejam imunizados. Fizemos aí a campanha de segmento sarampo, fizemos aí a campanha da polio e de atualização do cartão de vacinação. Então a campanha foi de multivacinação, né? E houve aí o comparecimento da população para vacinar, para atualizar o cartão, mas é sempre bom a gente lembrar que é muito importante manter o cartão atualizado no sentido de, consequentemente, então, estar protegido contra as doenças que são elencadas aí para vacinação nas unidades básicas de saúde. Quanto à vacina para a prevenção da Covid-19, tão logo ela chegue ao país, os órgãos de saúde já se organizam para fazer a distribuição delas nas unidades básicas de saúde. Por hora, o que resta é aguardar e manter os cuidados já tão citados de prevenção. Nós já estamos aí fazendo a programação, né, para a vacinação contra a Covid-19. Vale ressaltar que nós ficamos inteiramente na dependência do Ministério da Saúde. Sendo bastante otimista para a gente conseguir uma vacinação em massa da nossa população, que vai ter sim uma característica aí de proteção, a gente vai demorar pelo menos até meados do ano que vem, perdão. Então, assim, a gente tem que até então se proteger e a gente otimizar essas medidas preventivas, que são o uso da máscara, que é o distanciamento social, que é a etiqueta respiratória, medidas de higiene. Então a gente tem sim que reforçar todas essas medidas, que por enquanto é o que nós temos. Esse é o nosso primeiro assunto no quadro Análise da Notícia desta segunda-feira. E agora quem fala comigo é a Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, a todos que acompanham o NTV News. E a gente chega agora com a Análise da Notícia. A gente tem esperado tanto essa vacina, né, Ludmila? A gente aguarda com ansiedade ver o anúncio de que a vacina realmente vai ser ofertada aqui no Brasil. Enquanto isso, a gente vê vários outros países iniciando aí as campanhas de vacinação. Mas enquanto isso não acontece por aqui, continua o alerta. Dezenas de países já começaram o processo de imunização da população, um processo que deve ser longo, dada a demanda de doses necessárias para a imunização da população por completo. No Brasil, a gente não tem um prazo ainda fixado, nem de o início, que temos uma previsão, e também não temos do fim desse processo de imunização, mas com certeza muitas e muitas pessoas, a maioria, aguarda com muita ansiedade por essa dose de esperança, Jéssica. Enquanto ela não chega, a gente tem sim, conforme a gente escutou aí as autoridades que lidam dia a dia com a pandemia, com os dados, com os números e também com as pessoas, com os doentes, com os profissionais da linha de frente, engrossando o pedido de alerta e de cuidados contra a Covid-19.
Eu acho que esse desejo é tão marcante que a gente fez, né, pedido de Natal na semana passada, que a gente mostrou aqui no NTV News, e muita gente pediu que 2021 começasse com uma boa notícia da vacinação. E a gente tem feito isso, né? Na hora de desejar boas festas, Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Parece que no interior a gente sempre pensa, né, que o ano que vem comece com uma notícia boa, que a gente consiga voltar ao normal, que essa vacina e essas doses de esperança sejam disponibilizadas à população. Saúde está lá no topo dos desejos de todo mundo. Bom, agora a gente coloca na tela os dados sobre o coronavírus aqui em Patos de Minas, para a gente entender como tem sido, então, o enfrentamento à pandemia aqui na cidade. Ludmila, como a gente teve aí um feriado ao longo da semana, né, na sexta-feira, um feriado de Natal, esses dados aí não são apresentados há algum tempo. E imagino, então, que deve ter um número bem considerado, né? Jéssica, são 5 dias desde o último boletim para esse divulgado na segunda-feira pela Prefeitura de Patos de Minas, e esse é o retrato nesses 5 dias. Se a gente comparar com dias anteriores, a gente tem aí uma diminuição de casos confirmados, temos 45 novos casos registrados nesse período, o que é considerado baixo se a gente olhar mesmo na semana passada, quando tivemos mais de 100, 60, 40 casos em 24 horas. Aí a gente percebe assim, uma diminuição, uma perda de fôlego aí da Covid no município, mas a gente também tem que levar em consideração que tivemos festas de fim de ano e muitas pessoas fizeram teste, outras adiaram, principalmente aquelas pessoas que não tinham sintomas com maior gravidade aí. Além desses 45 novos casos, a gente também percebe uma diminuição no número de pessoas internadas com Covid-19, somente de Patos de Minas. Temos redução em leitos clínicos, caiu pela metade o número de pacientes internados em leito de UTI, caiu também o número de pessoas se recuperando em casa, aumentou o número de pessoas tratadas, 3.621 até agora no município. Entretanto, a gente tem mais um óbito, mais uma morte confirmada da Covid-19. É uma mulher que morreu no dia 20 de dezembro. Ela tinha 76 anos e agora Patos de Minas tem, portanto, 98 óbitos confirmados da Covid-19. A gente passa agora para o segundo informativo e a gente percebe uma pequena diminuição no percentual da ocupação hospitalar aqui na cidade. Nesse primeiro boletim já dava, né, para entender como que tá, já que a gente teve uma diminuição de pacientes em leitos de UTI, mas a gente ainda tem números consideráveis aí, né, a analisar. Jéssica, a gente teve uma diminuição expressiva entre suspeitos e confirmados, mas se a gente coloca o foco lá na ocupação de leitos de UTI, tanto públicos e privados, a gente percebe um aumento de pessoas necessitando de tratamento intensivo contra a Covid-19. Olha só, a gente tem aí 50% quando a gente analisa público e privado, a gente tem quase 37% analisando só leitos públicos. Então, esse percentual aí incide também sobre pessoas que buscam tratamento da Covid-19 vindas de outros municípios. Isso sugere aí atenção, e aí a gente reflete um pouco da fala do Dr. Elcio que a gente viu na reportagem passada, com muitas famílias aglomerando, pessoas vindas de fora, o temor sobre essas ocupações nas próximas semanas aí, Jéssica. Pois é, será que essas festas, né, as festas de fim de ano vão impactar nos dados da próxima semana, das próximas semanas? É o que a gente vai mostrar, né, ao longo dos próximos dias. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Enfim, Madalena Gordiano celebrou o Natal e ainda conheceu o bom velhinho. Ela está em Uberaba sob os cuidados de uma assistente social. Auditores fiscais do trabalho resgataram Madalena Gordiano, que vivia neste quarto pequeno sem janelas. Madalena não tinha registro em carteira, salário mínimo garantido, férias e descanso semanal remunerado.
A história de Madalena com a família Rigueira começou quando ela era criança e teria ido até a casa da professora Maria das Graças Milagres Rigueira, mãe de Dalton, pedido um pão e, a partir dali, a mulher decidiu lhe adotar. A mãe de Madalena, que não tinha condições de cuidar de 8 filhos, concordou, mas essa adoção nunca foi formalizada. Madalena cresceu ajudando a cuidar da casa e dos filhos da patroa, mas depois de 24 anos, o marido de Maria das Graças passou a lhe rejeitar. Foi então que ela acabou sendo levada para a casa de um dos filhos do casal, Dalton César Milagres Rigueira. O que parecia ser uma nova história apenas ganhava mais um capítulo do serviço análogo à escravidão que vivia. Ela não podia conversar conosco, ela mal dava um bom dia, sabe? Então a gente sentia que ela era reprimida. Ela tinha medo dele? Sim, tanto do homem como da mulher. Era uma relação assim distante, de ela realmente uma funcionária, né, e tudo, porque ela não fazia as refeições na mesa, ela nunca saiu para passear com eles, ela ia só na igreja. Sem saber o que fazer, Madalena deixava bilhetes embaixo da porta de vizinhos, pedindo pequenas quantias em dinheiro e ainda materiais de higiene pessoal. Em 2001, um tio da esposa de Dalton se casou com Madalena, mas eles nunca moraram juntos. O homem morreu pouco tempo depois e deixou 2 pensões, que hoje somadas passam de R$8.000 por mês. Porém, Madalena afirmou que nunca recebeu este dinheiro, pois Dalton sempre controlou a sua conta bancária. Madalena viveu boa parte de sua vida neste prédio, bem no centro aqui de Patos de Minas, em um apartamento que fica no 3º andar. Madalena, por algumas vezes, a poucos metros saía do apartamento e vinha até a Catedral de Santo Antônio. Aqui, Madalena participava das celebrações das missas. Além de Madalena, Dalton e Valdirene também acompanhavam os momentos religiosos. Valdirene, por sinal, foi ministra de Eucaristia por 2 anos e meio. Depois de anos morando em um apartamento neste prédio, Madalena pôde celebrar o Natal, longe de todo o sofrimento que ali viveu. A comemoração aconteceu em uma residência de uma assistente social de Uberaba. Em breve, Madalena encontrará seus familiares, que estão em São Miguel do Anta, que fica na zona da Mata Mineira. Por falar em família e São Miguel do Anta, neste município, Filomena Gordiano, irmã gêmea de Madalena, viveu situação semelhante à registrada aqui em Patos de Minas. Segundo a reportagem do portal UOL, Dalton César Milagres Rigueira, investigado no caso, disse em depoimento que sua tia, Maria da Conceição, teria acolhido Filomena quando ela tinha 8 anos de idade. Com a tia, ela teria trabalhado por cerca de 28 anos sem receber salário. Em 2010, Filomena deixou a casa e foi viver com o esposo e o filho. Pois é, Ludmila, não há como não se emocionar com o caso da Madalena, né? A gente ainda fala sobre esse assunto e acompanha, né, como tem sido os últimos dias da Madalena, a volta, né, ao convívio com essas pessoas. A volta não, Jéssica, acho que o primeiro convívio de verdade. É um caso que não dá para ignorar, muito menos esquecer. Essa história marca a vida da Madalena e com certeza de todos nós. E principalmente de pensar que estava tão perto e uma mulher sofrendo dessa maneira. A gente se comove em ver toda essa situação quase que inimaginável. Nem talvez as pessoas tão criativas pudessem imaginar uma história tão cruel, tão perversa como essa. Foi a partir de denúncia de vizinhos, que o Ministério Público do Trabalho, com auditores fiscais, chegaram até essa casa. A gente sabe que é um trabalho ainda mais complicado, porque está dentro de uma residência, então não é tão simples assim. E ver a Madalena com esse semblante, com essa cara, cortou o coração de todo mundo. Feridas foram expostas e certamente na vida da Madalena será difícil de ser cicatrizada.
Mas é tão bom ver a Madalena com esse sorriso no rosto aí, Jéssica. Ela que passou por tanto, agora que tem a dimensão da vida que tinha. E agora que ela consegue saborear uma vida pela frente. A gente viu nessas imagens aí, desde quando das primeiras imagens, que os auditores fiscais chegaram lá com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público do Trabalho, a gente viu uma mulher assustada. E a gente terminou com as imagens de uma mulher sorrindo, o que nos enche de esperança, de vigor, de torcida, para que essa mulher reencontre a felicidade que foi roubada e duramente roubada. A gente deseja o melhor para ela e para tantas outras que, infelizmente, passaram ou estão nessa situação. Um grupo, então, tem feito uma vaquinha para ajudar, né, nesse momento. Pois é, Jéssica, nesse momento em que a Madalena precisa de uma corrente do bem, uma força tremenda para superar toda essa fase difícil, um grupo aí se mobilizou pela internet e criou uma vaquinha para as pessoas que quiserem doar qualquer quantia em dinheiro, expondo do trabalho escravo, é o grupo. E qualquer quantia que seja, você quiser doar, pode ir lá nesse site, que é o vaquinha.com.br. Aí você vai colocar esse número de identificação aí, que é o 164 31 14, e fazer a sua doação. Ou então pode ir direto lá, vaka.me/ o mesmo número, 164 31 14, para fazer a doação. Dessa forma, Jéssica, a Madalena poderá ter, sim, né, um recurso para poder ter aí sua liberdade financeira, mais recursos para que possa viver uma vida mais tranquila, se é que a gente pode chamar assim, depois de todo o trauma que ela passou. Mas a gente fica na torcida para que mais e mais pessoas possam colaborar com essa mulher que já tanto sofreu. Bom, e assim a gente encerra o NTV News dessa segunda-feira, última semana do ano, né? A gente aguarda amanhã novamente, Ludmila, com mais informações aqui no NTV News. Obrigada, Jéssica. Amanhã a gente chega com mais informações. Lembrando que às 11h30 tem 30 minutos. Na sequência tem Gui Boaventura. Logo mais às 19 horas tem News. Antes às 18 horas tem programa de entrevista. E a gente também fica atento, colocando e abastecendo os nossos veículos, mídias, como o Patos Já, também com informações a qualquer tempo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente se vê. A gente volta então com mais informações no NTV News amanhã às 19 horas. Tenha uma ótima noite.